Olá, meus caros, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos para mais uma aula hoje de metodologia da pesquisa e hoje, claro, é um assunto que eu acho de extrema importância, que é o resumo. Não sei se vocês já produziram resumos em outras disciplinas, mas na disciplina de metodologia nós vamos fazer um resumo que geralmente é utilizado em TCC, pode ser utilizado no artigo científico, que o resumo é uma das estruturas do artigo científico, como nós vimos na aula passada também. Todo TCC tem resumo, tá? Antes de começar o desenvolvimento, vai ter uma parte ali que é o resumo. Dissertação de mestrado tem resumo, tese de doutorado tem resumo, submissões em revistas, geralmente você vai submeter ou artigo ou às vezes um resumo expandido, que é outra questão que nós vamos ainda trabalhar, não se enquadra ainda na seara de hoje, mas a ideia é de que o resumo, inclusive para participar de eventos, é algo extremamente essencial, já que tem muitos eventos que não pedem artigo, não pedem artigos expandidos, banners, e sim apenas um resumo. Tá? Então, a ideia hoje é trabalhar com vocês o que é o resumo, como fazer um bom resumo e aonde encontrar artigos, vamos falar assim, ou melhor, aonde encontrar mais resumos para eu cada vez ter mais uma noção sobre se meu resumo está ok ou não, e assim vai, tá? Então, vamos lá. Caso vocês vão tendo algum tipo de dúvida, não tem problema, podem perguntar, tá? Nós temos aqui no Google Meet a possibilidade de você, inclusive, levantar a mão, né? E assim a gente continua a nossa aula e vai interagindo e vamos respondendo aí os questionamentos e tudo mais, tá? Algumas informações interessantes, né? Eu mandei um áudio ali no grupo nosso do WhatsApp, tá? Acho isso importante. Como nós ficamos sem CIGA na semana passada, eu vou ter que dar uma readaptada no meu calendário, né? E semana que vem nós vamos ter, em vez de 4 aulas, eu vou ter que abrir mais uma aula. Então, vou abrir uma aula a mais durante essa semana, para não ficar muito pesado de tudo no final de semana, tá? Para a gente voltar de onde eu gostaria de parar, beleza? Então, só queria deixar esse recadinho, que durante essa semana eu vou postar ali uma aula sobre TCC, tá? Que eu acho importante também você ter uma noção sobre TCC, e aí você só assistir, vai ser gravado e tudo mais, que vai estar presente ali também, tá? Vamos lá. Resumo. O que é o resumo? O resumo é um texto que vai antes do desenvolvimento teórico, seja no artigo científico, seja numa dissertação, seja num TCC, seja numa tese, ele permanece, então, um texto de forma clara, simples, não passa, nenhum resumo passa de uma página, já estou, seja em tese, dissertação, é muito raro um resumo passar de uma página, tá? Então, às vezes você fica falando assim, professor Rita, eu quero aprender a fazer um resumo. Então, primeira orientação minha é que o resumo, então, não passa de uma página, tá? Professor, você tem outras orientações também sobre o resumo? Tem. Vamos lá. O resumo é muito chamado, então, em convocações para eventos, né? Tem muitos eventos que pedem, então, inicialmente para você enviar um resumo. E esse resumo, normalmente, você vai, então, submeter em Word ou em PDF, né, os mais utilizados, e vocês vão começar a perceber, durante essa aula, que não é como a gente aprende na escola. Resumir algo academicamente falando não é a mesma coisa que resumir como nós aprendemos na escola, tá? Então, aqui nós temos algumas técnicas que nós vamos utilizar para aprender a fazer um bom resumo, tá? Antes de então querer começar com vocês a desenvolver essa perspectiva do resumo,
é interessante eu mostrar para vocês um resumo, tá? Então, parece que é um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? O resumo, ele, vamos falar assim, ele se apresenta de forma muito simples, tá? Inclusive, se tivéssemos presencial, eu ia falar para todo mundo fazer um resumo, né? Para a gente saber se de fato vocês estão aprendendo. Eu vou abrir aqui, então, só para vocês terem uma noção, vou compartilhar a tela com vocês sobre um artigo que eu escrevi junto com um professor lá de Rondonópolis, um criminalista de Rondonópolis, num evento que teve na PUC de Minas no final do ano passado. E, claramente, este evento também pediu um resumo, tá? Então, inicialmente pediu um resumo, depois o resto do artigo e tudo mais, mas inicialmente foi um resumo, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, só para vocês terem uma noção melhor, tá? Um minutinho aqui, então, vou compartilhar a tela inteira. Bom, espero que vocês estejam vendo, tá? Porque aqui na nossa tela vai aparecer então o resumo que eu fiz com o meu grande amigo, professor Ronaldo Bezerra, tá? Aqui tem inclusive a obra dele de prisão cautelar. Eu acho que é Prisão Cautelar, salvo me engano, o nome da obra dele, é uma das obras mais vendidas da editora De Plácido, tá? Vamos lá. A ideia é o seguinte, gente. Num resumo, aqui tem a continuação, porque é um artigo, mas eu gostaria de mostrar para vocês que, num resumo, ó, não tem segredo. Geralmente, são essas as formalidades que pedem, tá? Então, geralmente, num resumo, vai ter o título. Olha o título que eu escrevi com ele: A relação do direito penal do inimigo com as vítimas do Covid-19 nas instituições prisionais brasileiras, tá? Nem sempre vai pedir, então, vamos falar assim, um título em outra língua, tá? Isso daqui nem sempre vai se pedir. Então, normalmente, vamos imaginar que acabaria aqui nas palavras-chave. Então, normalmente, os editais vão pedir, então, um título, tá? Um título. Às vezes, o teu nome, tá? Aí você coloca o teu nome, né? Assim, do jeito que tá no RG, eu costumo falar, tá? Coloca seu nome, e aí a palavra resumo e você começa. Gente, olha a quantidade de caracteres que tem nesse resumo, 98 palavras, tá? Isso é o ideal, tá? Isso é o ideal num evento, até 100 palavras é o que geralmente no direito estão começando a pedir. O Congresso Nacional de Pós-Graduação em Direito está pedindo, então, até 100 palavras, que é um dos eventos que tem glamour, vamos falar, acadêmico em nosso país, tá? Mas a imagem estética, então, acho que vocês estão entendendo, e depois nós temos as tais das palavras-chave, tá? Então, nós temos o título, o nome dos autores, aqui no caso, professor, e o seu amigo? Então, vou colocar aqui, vamos imaginar. Olha só, a ideia é o seguinte: professor, você colocou o Ronaldo depois, porque o Ronaldo, ele foi seu coautor, e isso quer dizer que ele escreveu menos que você é principal, você é o autor. Não tem nada a ver, eu coloquei por ser a ordem alfabética, questão de organização, tá? Mas nada impede do Ronaldo vir primeiro, ou eu vir segundo, mas geralmente ordem alfabética. E não tem nada a ver na questão de escrita. Tanto o Ronaldo como eu somos pessoas que elaboraram esse resumo, tá? Então, pode se despreocupar que não tem nada a ver. E outra, vamos lá, palavra-chave. As palavras-chave, olhem só aqui, uma palavra-chave. Aqui nós temos, então, 3 palavras-chave: Covid-19, direito penal do inimigo e sistema carcerário brasileiro. Professor, mas sistema carcerário brasileiro não são 3 palavras? Sim, de fato são 3 palavras, mas representam uma palavra-chave. O direito penal do inimigo representa outra palavra-chave e o Covid-19 representa outra
palavra-chave. Então, o que isso importa? Importa que nós temos, então, 3 palavras-chave aqui, que você vai colocar em ordem alfabética. Ó, o Covid-C, direito D e o S. Então, está na ordem alfabética. Fechado? Vamos lá. Vamos entender, então, só para ficar mais claro, que essa proposta que eu acabei de mencionar para vocês é para vocês terem uma visão estética, né, do que seria um resumo. Resumo seria só aquilo, tá? Só aquilo. Ah, mas professor, e o trechinho de texto? Como que nós fazemos esse trechinho de texto? Fácil, gente. Ó, melzinho na chupeta, tá? Facinho, tá? Um facinho. Resumo não é um bicho de 7 cabeças, é facinho. Vamos lá. Anotem aí os elementos que tem que ter um resumo. Todo resumo tem que ter, gente, como eu acho que já comentei na aula de artigo, todo resumo tem que ter o quê? Tem que ter o objetivo, tá? Então, todos os resumos que você for ter contato, tem que ter objetivo. Além disso, além do objetivo, todos os resumos têm que ter, vamos falar assim, um problema justificativa, tá? Esse problema que você vai escrever no seu resumo não é com um ponto de interrogação, é contextualizando o problema e ao mesmo tempo demonstrando a sua importância, por isso justificativa, problema barra justificativa, tá? Então já falamos que um bom resumo tem que ter então o objetivo geral, o específico não é o momento, tá? Objetivo geral. Um bom resumo tem que ter a justificativa, que é a importância, né, da sua pesquisa, como também é interessante você contextualizar esse problema de pesquisa que você está tendo. Além disso, além, então, da justificativa, do problema e do objetivo, tem que ter no resumo o método, tá? O método. Professor, o que é isso? A metodologia é como você fez essa pesquisa, tá? Então você vai resumir como você fez essa pesquisa e ao mesmo tempo, além de como você fez essa pesquisa, você vai resumir também outra proposta, que é o que você utilizou nessa pesquisa. Como você fez e o que você utilizou nessa pesquisa. E depois, na área do direito, que nós não temos análise de resultados, nós temos apenas a conclusão ou considerações, você vai colocar suas conclusões. Então, vamos lá ver o resumo que eu elaborei junto com o professor Ronaldo, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês, né? Vamos lá, vamos ler juntos. O presente artigo, professor, é interessante você colocar o presente artigo? Não, você pode começar do jeito que você quiser, tá? Eu quis começar assim, mas é interessante você, olha, falar o que é a sua proposta, aonde que está sendo feito esse resumo. Então, se fosse uma dissertação de mestrado, apresente dissertação, apresente tese, se fosse uma tese de doutorado, o presente resumo expandido, tá? Aqui no caso, nós estamos fazendo, então, um resumo, eu e o professor Ronaldo, para um artigo, tá? Eu e o professor Ronaldo estamos fazendo para um artigo. Já que nós dois estamos fazendo para o artigo, eu coloquei o presente artigo, tem como objetivo geral, olha o resumo aqui, o objetivo geral, tá? Acabamos de achar o objetivo geral. Depois de mencionar o objetivo geral, sempre tem que ter um verbo, tá? Sempre tem que ter um verbo. Então, no meu caso, é identificar. Qual que é o objetivo geral dessa minha pesquisa? Identificar a relação do direito penal do inimigo com as vítimas do Covid-19 nas instituições prisionais brasileiras. É esse o meu objetivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter como objetivo uma relação do direito penal do inimigo, identificar essa relação com as vítimas do Covid. Mas aonde identificar essa relação? Nas prisões, né, no nosso país, aqui no caso o Brasil, tá? Aí depois eu coloco assim, para tanto, foi realizado pesquisa bibliográfica e documental.
gozando do método hipotético dedutivo. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou falando método, tá? Então, como eu falei, todos os resumos têm que ter um objetivo geral, tem que ter um método. O método é o quê? Como que você vai fazer essa pesquisa e o que você utilizou? Olha o quê? Olha só, gente, deixa eu só aceitar aqui um colega de sala que está entrando. Pronto, vamos voltar lá. Olha só, como eu falei, o método, então, a proposta da metodologia que tem que ter um resumo é você falar o que você está utilizando e como você vai fazer. Então, olha o que eu estou utilizando. Estou utilizando, então, pesquisa bibliográfica e documental. É isso que eu estou utilizando. Professor, o que é pesquisa bibliográfica? Aqui, quando eu falo pesquisa bibliográfica, eu falo, estou utilizando livros, eu estou utilizando artigos científicos, vamos falar assim, doutrinas, né? Eu estou utilizando, então, de fato, bibliografias, tá? Ou seja, obras, né? E também, gente, eu estou utilizando uma análise documental, como, por exemplo, a própria lei. A lei é um documento, tá? É um documento. Então, a minha pesquisa, estou realizando ela através de uma pesquisa que ela é bibliográfica e também documental, tá? E como que eu estou fazendo ela? Tá? O que eu estou utilizando é livros, artigos, né, doutrinas e assim vai, documentos como a lei, mas como que eu estou utilizando ela? Através do método hipotético dedutivo, que é o método que é um dos mais utilizados que nós já comentamos em sala de aula, tá? Mas olha só, a ideia então é que um bom resumo tem que ter objetivo, tem que ter um método, e tem que ter também a justificativa barra problema. Então, olha só, por sua vez, a pesquisa constatou que, mesmo havendo a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para não restringir mais liberdade de certos presos, uma vertente de pensamento doutrinário alegando um estado de coisa inconstitucional, legislações prezando pela dignidade da pessoa humana, o Poder Judiciário continua não seguindo a recomendação, permanecendo a coerência do direito penal do inimigo proposto por Gunter e Jacobs. Então, aqui é meu problema, tá? Praticamente é o meu problema. Claro que aqui teve algumas correções em cima desse arquivo que eu estou trabalhando com vocês, mas aqui é meu problema praticamente justificativa. Então, o que justifica eu fazer essa pesquisa? Justifica o seguinte, justifica eu pensar que os presos, né, estão tendo Covid e alguns são grupos de risco. E o Conselho Nacional de Justiça deu uma certa recomendação que o Poder Judiciário não está cumprindo, tá? Mas como eu sei que não está cumprindo, essa foi a pesquisa que eu realizei, tá? Então aqui está, nessa parte que eu coloquei em vermelho agora, está a justificativa barra problema, como também aqui está o resultado da minha pesquisa. Aqui está praticamente a minha conclusão, né? Qual é a conclusão que eu e o professor Ronaldo tivemos? Que permaneceu uma coerência do direito penal do inimigo proposto por Gunter e Jacobs nesses tempos, então, de Covid-19 no sistema carcerário brasileiro, tá? Então, vejam que não tem segredo quando falamos em resumo. O resumo, ele é técnico. Basta você ter, então, um objetivo, basta você ter também, por exemplo, um objetivo, uma metodologia, basta você ter também a justificativa, a importância, né, de se pesquisar isso, e barra problema, né, contextualizar um pouco o problema que você tem, e também no resumo tem que colocar as suas considerações, né, então o resumo, o tempo que você vai escrever gramatical, não é futuro, o resumo não é algo que você irá fazer, mas o resumo é algo que você já realizou, tá? Quando você resume uma pesquisa, quer dizer que você já fez a pesquisa. Então, você já pesquisou, tá? Então, pode ser que ainda você esteja realizando, então, algumas questões gramaticais podem ser no presente, mas, de fato, é passado, porque você já realizou essa pesquisa, tá? Então, a ideia é que, quando pensamos, então,
num resumo, aqui no caso, nós temos que levar em consideração que você não pode esquecer de colocar também, né, a sua conclusão, tá? A sua conclusão. Se nós tivéssemos, por exemplo, na área da saúde, além do objetivo geral, além, vamos falar assim, da justificativa barra problema, além do método, né, e além da conclusão, antes da conclusão, é interessante você colocar os resultados, né, os resultados. Por quê? Porque nas outras áreas, como a área da saúde, às vezes os resultados não é a mesma coisa que conclusão, tá? Resultados, então, fizeram experiências, deu um resultado. A partir daquele resultado que eles chegam em certas conclusões. Mas nós não temos no direito a questão do resultado. Nós temos o objetivo geral, nós temos, então, a justificativa barra problema, nós temos a metodologia, que é o como que você fez esse trabalho, essa pesquisa, e como que você utilizou, né, para se chegar, que método que você utilizou para se chegar nesses resultados, e também nós temos a conclusão, tá? A pesquisa resultou, a pesquisa constatou, verificou-se que conclui-se a guisa de conclusão, entendeu-se? Então, assim, fique à vontade de criar o texto que você quiser. Professor, posso começar falando da conclusão? Pode. Posso terminar falando da metodologia? Pode. Para tanto, o método utilizado foi tal coisa, né? E assim vai. Então, não temos que se preocupar com a ordem, mas nós temos que se preocupar em ter esses 4 elementos dentro de um resumo, tá? Eu vi que tem aqui uma no chat, tá? O da Semana Jurídica da Unemat pedia até 500 palavras, mas como sou leigo no assunto, fiz 499 caracteres e resumo com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá, perfeito. A ideia é que é normal pessoas da graduação se equivocarem, porque muita gente não tem noção, né, como que de fato faz um resumo. Mas agora, Henrique, você já sabe, né? Você já sabe. E não se preocupa, viu, Henrique? Porque é muito comum a gente, às vezes, se enganar, né? Eu falo assim, quando não sabe. O primeiro artigo que eu escrevi, eu recordo que eu fiz capa, contracapa, e na aula passada eu falei alguma coisa de capa, contracapa? Não. Ou seja, não precisa disso. Tá, então é comum, cada vez, agora que você já sabe, aí não tem mais desculpa, né? Agora não tem mais desculpa, com certeza aí vai ser show os seus próximos resumos, tá? E lembre-se, gente, os eventos, cada evento tem seus próprios editais. Então tem evento que vai falar 100 caracteres, tem evento que vai falar 100 palavras, tem evento que vai falar 200 palavras, 500 caracteres, né? 500 palavras. Você segue o edital, tá? Mas normalmente no direito nós estamos fazendo um resumo entre 100 e 200 palavras, que isso é o mais usual dentro do direito, tá? Como eu falei no começo da aula, não é comum nós ultrapassarmos de uma página de resumo, tá? É comum fazermos um resumo de no máximo 2/3 da folha, assim falando no máximo mesmo, porque eu acho que 1/3 já estaria ótimo, beleza? Claro que para algumas pessoas o resumo tem que trazer algumas informações que de fato não são tão necessárias assim. Por exemplo, tem pessoa que entende que num bom resumo tem que ter o que vai ser falado na pesquisa, como por exemplo, no primeiro tópico será analisado, no segundo tal, mas vamos falar assim, essa linha de pensamento é um pensamento minoritário, tá? Um bom resumo normalmente só tem aqueles 4 elementos que eu comentei com vocês. Objetivo, primeiro objetivo geral, tá? Depois, justificativa problema, depois, metodologia e a conclusão. São esses os elementos técnicos que nós temos que ter num bom resumo. Se não tiver num resumo algum desses elementos, o resumo ele já cai a sua qualidade,
tá? Porque não adianta você fazer uma pesquisa, por exemplo, vamos pensar uma situação típica. Você faz uma pesquisa há 1 ano e pouco e tudo mais, tem Bolsa PIBIC aí, não sei, e faz essa pesquisa ao longo, e aí o que vai acontecer? Você vai publicar a sua pesquisa. Mas aí no seu resumo, você não colocou aonde que você tirou os materiais, qual método que você utilizou, como que você fez essa pesquisa. A pessoa leu e falou assim, nossa, genial, como que será que ele fez essa pesquisa? Mas aí você não colocou o método no resumo, e nem na introdução, tá? Que nós vamos, aliás, nós vimos, né, na aula de artigos que tem que ter também numa introdução o método, mas no resumo também. Então ele não vai ter respaldo para saber como que você realizou essa pesquisa, já que você não colocou em seu resumo o método, como também você não colocou, às vezes, na própria introdução. Então, fica mais complicado, já que no direito nós não temos a cultura de ter um capítulo de metodologia, e sim algumas palavras explicando a metodologia no resumo e um parágrafo ou outro falando da metodologia na introdução, tá? Bom, professor, eu quero ter contato com mais resumos. Como que eu faço? Isso é fácil. Você pode entrar em algum evento, né, institucional de alguma universidade do nosso país, de preferência na área jurídica, tá? Entra em qualquer e procura anais dos eventos. Normalmente, os anais de eventos é composto por resumos e artigos científicos, tá? Normalmente, os anais de eventos, então, podem ser compostos por artigos científicos completos, né, vamos falar assim, e também acontece de ter resumos. Aí ali você vai ter um contato maior. Ah, professor, eu quero ver resumo de tese. Aonde que eu vou? Basta você ir numa universidade também, ir lá no banco de teses, fazer download de qualquer tese, de qualquer área, tá? Mas, como eu falei, peguem de preferência na área jurídica e dão uma olhada nos resumos, tá? Todas as teses têm que ter resumo, tá? Não existe tese sem resumo. Vamos abrir aqui uma tese só para uma dissertação ou uma tese só para vocês terem uma noção melhor, tá? Um minutinho aqui, vou abrir com vocês. Eu vou abrir aqui uma aleatória, tá? Eu nem sei de quem que é, mas aqui no meu computador, vou aproveitar abrir aqui uma aleatória. Então tá aberto aqui uma dissertação. Tem uma dissertação aqui, um tema que eu pesquiso. Deixa eu compartilhar com vocês, né? Estou só esquecendo disso. Então tá aqui o resumo que nós vimos num artigo. Vamos ver aqui um resumo de uma tese. Tá? Já a introdução. Olha só o resumo de uma tese. Então, o resumo de uma tese aqui deu quase uma página. Mas isso é uma tese, tá? De doutorado. Beleza? Isso é uma tese de doutorado. O tamanho que deu, tá? Então, eu estou com uma dissertação aberta aqui também. Vamos dar uma olhadinha na dissertação aqui aberta para ter uma noção. O resumo está depois do sumário aqui. Opa, essa é a mesma. Desculpa, gente, abri a mesma aqui. É diferente, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Essa vai ser diferente. Aqui, tá? Olha só, essa é uma dissertação de mestrado em Direito,
tá? Da Universidade Federal do Pernambuco. Então, olha só, aqui nós temos, então, o tamanho do resumo, o texto em si e as palavras-chave. Olha, percebam que é uma dissertação de mestrado e tem apenas 3 palavras-chave. Está ótimo, sim, né? Lembra na aula passada que eu falei que é igual elogiar a namorada, né? Não passa de 4, fica entre 3 e 4. 1 e 2 é pouco, tá? E 5 é muito. 3 e 4, aqui no caso 3, perfeito, ó, perfeito. E ele, no caso, é questão de organização, ele não colocou nem em ordem alfabética, tá? Eu gosto de colocar em ordem alfabética, mas não é obrigado, mas eu prefiro, tá? Mas vamos lá. Possui como escopo o presente trabalho, olha só, então, escopo é sinônimo de objetivo, logo, aqui, então, na primeira linha, ele já está falando objetivo geral, tá? Qual que é o objetivo geral? Aí vem um verbo, analisar de que maneira o pensamento do filósofo italiano Giorgio Agamben pode contribuir para as discussões acerca dos direitos humanos, tá? Aí, beleza. Então, aqui, até o primeiro ponto final, está claro a questão do objetivo geral. Depois, isso porque, mesmo sendo uma categoria aceita, se não por todos, mas pela maioria de países e organismos, tanto nacionais quanto internacionais, suas violações continuam a recrudescer, pois o fato de ser humano resta insuficiente para garanti-los, além das circunstâncias peculiar de que mesmo quem os viola o faz em seu nome. Ou seja, gente, aqui está contextualizando o problema, tá? Falando que, pô, mesmo tendo direitos humanos, só no papel, tá? De fato, não acontece na prática. Ao apontar as incongruências, pretende-se inquirir o porquê dessa sua flexibilidade. Então, acabamos de identificar aqui o problema, saber por que tem essa tal da flexibilidade na questão dos direitos humanos. Para indagar a razão desse fato, faz necessária uma tentativa de radiografar algumas características formadoras da sociedade atual, marcadas pelos conceitos, tal, assim verificar se há alguns atributos até então negligenciados. Aqui nada, gente, mas é do que o método, tá falando como que vai ser feita a pesquisa, tá? E no final, nesse diapasão, eles precisam urgentemente de uma nova maneira de compreender a vida humana, seu objeto de proteção por excelência, de modo a afastar as exclusões que lhes são adjacentes para, através disso, abrir outra possibilidade de entendimento, ou seja, sua conclusão, tá? Então, esse é um resumo que tem praticamente tá, o objetivo geral, tem praticamente um método, tem a justificativa, a contextualização do problema, e nós temos também a conclusão, tá? Viu que neste resumo a pessoa não colocou assim, conclui-se que, não, ele fez uma conclusão, como ele fez uma justificativa e contextualizou o problema, sem aparecer a palavra problema. Até o objetivo geral ele usou sinônimo, ele usou escopo, né, em vez de objetivo. Então é isso. O resumo parece um bicho de 7 cabeças, como eu já falei na aula de hoje, mas não é. É bem tranquilo de fazer e a ideia é que vocês façam, né? Que vocês consigam, então, produzir resumos aí com facilidade e só vai conseguir isso a partir do momento que você começa a praticar a produção dos resumos. Beleza? Alguém ficou com dúvida, gente, em torno disso? Amanda, a Ana, a Josi, o Henrique, a Carol, Lohane e Pedro, ficaram com alguma dúvida? Foi tranquilo, né? Acho que deu para entender bem, né? Mas se tiver dúvida, não tem problema, tá? Não tem problema. Então, beleza. Gente, esse é a primeira parte que eu gostaria de trabalhar com vocês, tá? Que é a elaboração do resumo. E nós vamos, então, agora para uma segunda parte, tá? Uma segunda parte que já não tem mais relação com os resumos, que eu vou, inclusive, fazer num próximo vídeo, tá? Um minuto. Que é sobre as questões das publicações,
tá?